muitas normas, às vezes não existe a forma delas serem implementadas. Por exemplo, as pequenas intervenções, eu, por exemplo, na minha casa quero mudar uma janela, eu não posso, legalmente, não posso lá pôr uma janela qualquer. Eu vou mudar o meu escantador, eu não posso pôr um escantador qualquer, tenho que pôr um escantador com determinadas características. Acontece é que não existem mecanismos de verificação desta substituição de uma janela, ou de um escantador, ou até da reformulação das redes de águas quentes. E, portanto, aquilo que eu gostaria de ver da Câmara seriam formas fáceis para os proprietários, porque se complicarmos muito as pessoas fogem desse licenciamento, é quando vão à Câmara comunicar que vão fazer uma intervenção num apartamento, seja uma janela, seja reformulação interior, que sejam criadas ou mostradas as vantagens ou até, eventualmente, a obrigatoriedade de fazer o certificado energético, porque o certificado energético é um mini projeto. É muito fácil de leitura, é uma leitura muito fácil, quer seja o dono da casa, quer seja para pedir orçamentos. Portanto, a ideia do certificado energético é isso mesmo, é ser um mini projeto muito fácil e muito acessível, de consulta muito acessível por parte de todos os intervenientes, e portanto seria toda a vantagem é que esse documento existisse antes de ser substituída a janela, antes de deitar abaixo uma parede, antes de substituir uma rede de águas ou de reformular a casa. Portanto, eu lanço este desafio, aliás, tem sido um desafio. Aliás, lembro-me que há cerca de um ano o novo diretor, presidente da ADN, ter levantado essa questão de criar a operacionalização da existência desse mini projeto antes de fazer obras em qualquer apartamento. Portanto, gostava de ter resolvido esta questão, porque nós chegamos a uma casa, acabou de ser teve uma intervenção e nós perguntamos, isolou a rede de água quente? Não sabia, que era bom. Perguntamos, então e estas janelas têm corte térmico? Não sabia que era bom. Pronto, fazemos aqui, levantamos aqui algumas questões e é pena, chegamos tarde demais. Muito obrigada, já vai ser comentado também. Não sei como é que se querem organizar em relação às questões, portanto, os eixos pode ser assim. Quer dizer, eu julgo que as primeiras duas são para o IFRU. E a segunda e a terceira à vontade de responder o que quiserem, mas já agora posso começar por aquelas que são mais dirigidas ao IFRU. Relativamente à inclusão do certificado energético como despesa elegível, no IFRU é sempre elegível. O antes, o depois, é sempre uma despesa elegível. Isso foi algo que também foi questionado, a Comissão Europeia foi questionada sobre isso exatamente pelos casos que refere, porque de facto, em alguns casos, nomeadamente nas grandes intervenções, não é o IFRU que consagra em primeira mão essa obrigação, já existe pela lei, mas isso foi esclarecido junto à Comissão, como é algo integrado, portanto tem que existir o antes e o depois e é necessário para aceder aos fundos, é uma despesa elegível, sempre. Em termos de arranjos exteriores e espaços públicos, iluminação pública, existe um princípio nos fundos que tem a ver com a sobreposição de objetos de financiamento pelos vários programas, tem que ser sempre, na medida do possível, evitável. Portanto, já existem programas diretamente, o fundo perdido, diretamente disponibilizados pelos programas operacionais, regionais e não só, que atribuem fundos, nomeadamente aos municípios, para esta componente específica do espaço público e da iluminação pública. E, portanto, o IFRU, desde logo não por opções próprias, por opções já consagradas nos regulamentos específicos do Portugal 2020, não apoia esta parte, a não ser, em termos de espaço público, nas zonas industriais abandonadas, porque isso era especificamente consagrado no referido regulamento. Portanto, pelo menos para já, são as orientações que temos para não apoiar o espaço público. Mas, por exemplo, quando se fala em edificado, isso não é prolongado mesmo em termos de, se for um particular, a um jardim, mesmo que tenha... Inclui a componente do logrador. O logrador, se for incluído na obra de reabilitação urbana, naturalmente que sim. Eu julgo é que se estava a referir a espaço público, certo? Espaço público não, mas também espaço exterior. Não, o espaço exterior está abrangido, Se estiverem abrangido na empreitada de reabilitação urbana, está abrangido. Vamos imaginar como um determinado edifício. O projeto é feito enquadrando uma componente do logrador do edifício e isso faz parte da empreitada, está naturalmente abrangido. Relativamente às zonas das aldeias, nós, de facto, até pela própria resolução do Conselho de Ministros que criou o IFRU, estamos cingidos às áreas definidas como reabilitação urbana,
não podemos ir a todos os sítios onde há edifícios a necessitar de degradação, até uma questão de priorização de investimento, sendo que nos casos de cidades mais pequenas, eventualmente foram delimitadas, e nós sabemos que sim, foram delimitadas áreas de reabilitação urbana em aglomerados que não são a sede do Conselho e que a Câmara entendeu que necessitariam de uma abordagem específica para a reabilitação urbana. Mas, de facto, nós cingimos às áreas de reabilitação urbana e não consigo dizer exatamente outros programas que existam eventualmente para essas zonas das aldeias, mas no âmbito dos programas nos PA e CDs que foram aqui bastante falados, essas áreas dos PA e CDs vão além das AUs e estão centradas em zonas de comunidades desfavorecidas que pelo país fora estão, quer nas sedes de concelho e na parte mais urbana, quer em outras áreas do concelho. E provavelmente por essa via, mais em termos de intervenção pública, de um promotor público, poderão ser apoiadas algumas operações de reabilitação que incluem não somente a parte física, como também uma componente mais social e económica, mas que, como disse, está fora do IFRU, mas ainda assim dentro do Portugal 2020. Em relação às perguntas à pergunta específica da Câmara de Lisboa, à primeira pergunta, aliás, relacionada com o certificado energético em caso de ruína, isto foi algo que já foi pensado também, há muitos casos assim, em que temos uma ruína de base, inclusivamente essa ruína, como não vive lá a gente, não tem um consumo, não é? Não tem um consumo efetivo e, portanto, desde o início, com o apoio da DGEG e da ADN, começámos a estudar esses casos e a perceber o que é que poderíamos fazer e foi construída uma metodologia que está expressa na nota de orientações para os peritos que o engenheiro Paulo Libório referiu, que tem em conta, no fundo, essa situação de baseline, porque nós precisávamos necessariamente de um valor de início para comparar com o final, desde logo porque os nossos financiadores nos exigem que para cada operação nós apresentemos o ganho energético. No caso das ruínas, como elas não são habitadas, o que temos são valores teóricos, à partida, definidos pela ADEN, que são atribuídos aos casos que têm certificado do tipo de ruína ou declaração de ruína e que depois são comparados com valores efetivos no certificado final. Portanto, esses casos não estão fora, já estão perfeitamente pensados, enquadrados e, inclusivamente, já temos casos a funcionar de peritos qualificados que já emitiram esses certificados, que nós chamamos de certificados de ruína, mas acho que incorretamente, mas com valores por defeito que nós utilizamos, nós e os bancos utilizam na análise. Relativamente ao financiamento de projetos desenvolvidos no âmbito de parcerias público-privadas, como é o caso do programa Cadastro Cidadão, não é? Cadastro Cidadão. À partida, nada impede que esses projetos possam vir ao IFRU, inclusivamente, como disse no início, o candidato ao IFRU não tem que ser necessariamente o proprietário do imóvel, nesse caso ter-se-ia que ver quem é que seria o candidato ao IFRU, ou o promotor, o proprietário público ou o promotor, não sei exatamente, não conheço o modelo que tem previsto para a concessão, mas assim à partida diria que é perfeitamente enquadrável, isso é algo que naturalmente se tem que ver com cada banco, que vai ser o financiador também, mas em termos de regras de acesso, não vejo nenhum impedimento para uma PPP, a realização de um edifício no âmbito de uma PPP, vir buscar financiamento ao IFRU 2020. Já agora os casos de alteração de uso. Alteração de uso também. Em termos de certificado energético, pronto, a questão da alteração do uso também foi suscitada e equacionada e, portanto, quando se faz a certificação, nomeadamente para os casos da habitação, que é o que interfere aqui mais com os valores a monitorizar, o que temos, e o que está também plasmado nessa nota da ADN, é uma certificação que pensa na situação de fim, ou seja, são feitos os certificados. Vamos pensar numa ruína, que não tem nenhum uso atualmente. Essa mesma ruína vai ter, vamos imaginar, no futuro, depois da reabilitação, 8 frações de habitação. São feitos certificados no início, que exibem o conjunto de medidas de melhoria para as habitações futuras, portanto, certificados como se fossem certificados de habitação, porque no final o que eu vou ter, nos certificados reais efetivos,
são igualmente certificados de habitação. Por isso, nesse caso, a certificação vai se centrar sempre no que é a situação final, a situação prevista para o edifício, e não no que é a situação atual. Basicamente já disse o importável, não é? Portanto, há uma orientação técnica específica. Nessa orientação técnica específica, em que todos os políticos qualificados tiveram a oportunidade de receber antecipadamente antes do lançamento ou a quando do lançamento deste programa, em que foram abordados todos os casos possíveis, por forma a esclarecer concretamente as questões. Portanto, a Maria muito bem já disse de alguma forma como é que nós resolvemos em conjunto com a Direção-Geral de Energia os edifícios que estavam fora do sistema de certificação energética ou com de consumos, e teve de ser de alguma forma igual para todos, por forma a ser claro se as regras primeiro e a obtenção de forma fiável dos consumos energéticos para corresponder ao programa. Portanto, julgo que tenha ficado esclarecido, senão posso ajudar mais alguns anos. Muito bem. E para finalizar, pelo menos numa situação muito importante, que eu acho muito relevante, e aproveitando o que disse ali a Patrícia, que é a nossa atual legislação já de facto obriga, na questão das reabilitações, nas pequenas intervenções, que haja uma apresentação de um projeto, que haja o cumprimento dos requisitos mínimos aplicáveis. Vou mudar uma janela, eu tenho que saber se está lá, se ou não está a ser cumprido. E isso pressupõe, de acordo com a legislação e com a portaria em vigor dos elementos a serem conhecidos junto dos municípios, a apresentação desses projetos. Portanto, o cumprimento da legislação já nos ultrapassa a nós todos. Portanto, depois cabe a cada município verificar se está a ser de facto aplicado a legislação. Portanto, só para referir que de facto essa obrigação já existe e vamos esperar que de facto todos os municípios possam pôr a funcionar. Algum comentário? Sim. Eu creio que este último foi dirigido. Eu trabalho em planeamento na Câmara de Lisboa, não trabalho claramente no controle das operações urbanísticas. No entanto, não vou usar isto como argumento para não te responder, obviamente. Até porque eu já trabalhei na Câmara de Lisboa há muitos anos atrás, também na área do controle urbanístico. E como é que na administração pública portuguesa normalmente entram as matérias, tradicionalmente entram as matérias da nova legislação. Vou-lhe contar quase isto em jeito de anedota, que é, há muitos anos atrás, a legislação disse, bom, é preciso publicitar que se vai fazer uma obra. Portanto, tornou obrigatório a pessoa meter lá um cartaz a dizer que entrou o processo na Câmara, o número do processo é tal, que qualquer contrainteressado poder ir à Câmara e consultar o processo. No início, nem toda a gente cumpria isso, hoje é banal. Então, como é que na Câmara de Lisboa, de uma forma tipicamente burocrática, na altura se resolveu o problema? Já que nem toda a gente cumpre isto, as pessoas dão entrada no processo na Câmara e têm 5 dias úteis para entregar uma fotografia ao imóvel para comprovar que lá colocaram a placa no imóvel. E, portanto, aquilo era mais um papel a juntar a uma molhada de papéis e que está a ocupar quilómetros de prateleiras nos arquivos municipais. Portanto, isto é a forma clássica e típica com que a administração lida com estas matérias. Depois, passados uns anos, acharam disparatado e tiraram a fotografia, particularmente no dia em que houve um requerente que meteu alguém à varanda do prédio a segurar a placa. Imagina-se que a pessoa não ficou lá para segurar a placa. Aí percebeu-se o ridículo da entrega da fotografia. Acabou a história da fotografia. Bom, isto parece anedota, mas isto agora é um bocadinho para entrar na questão da obrigatoriedade ou não obrigatoriedade. Como sabemos, a legislação tem avançado para haver cada vez mais uma responsabilização dos técnicos responsáveis pelas obras e cada vez menos um controle por parte da administração pública. Inclusivamente, na Câmara de Lisboa, há orientações da variação no sentido de limitar muito bem aquilo que os técnicos municipais têm que verificar num projeto e aquilo que é a responsabilidade dos técnicos externos. Portanto, isto para dizer que há, de facto, um aligeiramento muito grande daquilo que se entrega e daquilo que é verificado. E, portanto, cada vez mais o que é verificado no âmbito do controle urbanístico é a conformidade com os instrumentos de planeamento.
A conformidade com a legislação em termos globais compete aos técnicos e é por isso que devem ser os projetos subscritos por técnicos qualificados. Como é que isto tudo se resolve? Bom, se calhar resolve-se em parceria, em rede, com as ordens profissionais, com a intervenção dos órgãos, porque não me parece que se resolva com a entrega de mais um papel na Câmara. Quer dizer, portanto, embora, obviamente, perceba a sua preocupação, e não é por acaso que a estratégia de reabilitação urbana na Câmara de Lisboa assentou essencialmente em 3 grandes desafios para a reabilitação urbana. Um foi a questão da eficiência energética do edificado, está lá. O outro é a acessibilidade aos edifícios. Não podemos esquecer que quase 1/4 da população de Lisboa tem mais de 65 anos e, portanto, não é muito praticável a pessoa viver num quarto andar sem elevador. Mais outra. E, obviamente, e também a questão da resiliência sísmica. Agora, também houve legislação recente que contraria tudo isto, como sabe, não é? Saiu uma legislação, em pleno período da Troika, para ajudar os investidores a reabilitar e os isentou de cumprir uma série de normas legais, não é? Na reabilitação urbana, que é contraditória a estes 3 objetivos que eu acabei de enunciar, não é? E, portanto, vivemos neste país também um bocadinho destas contradições e de alguma esquizofrenia, é evidente. Faz parte da nossa cultura. E, portanto, só para não ficar sem uma resposta, acho que é um bom motivo para um workshop e para a parte da tarde, vai correr aqui. E se me permitirem, queria também lançar um desafio para a tarde, porque eu depois não tive tempo para lançar na apresentação, que é esta questão. Nós, quando falamos de eficiência energética, por exemplo, aqui a ADE mostrou-nos logo uma moradia e um prédio tipicamente de habitação. Portanto, a gente está sempre a pensar em eficiência energética, edificar, habitação. Os números, o que é que mostram na cidade de Lisboa? Mais de 50%, mas muito mais, esmagadoramente, os edifícios não habitacionais consomem esmagadoramente a energia na cidade de Lisboa. É aquilo que diz os estudos da Lisboa Nova, não é? na matriz energética de Lisboa. Portanto, são os edifícios não habitacionais que consomem um horror de energia. Obviamente, em minha casa, neste momento, está o frigorífico ligado, o resto está tudo desligado. Aqui estamos com aparelhagens para estarmos aqui, tudo a gastar energia. Isto tem sentido. Pedimos à ADN até georreferenciar os dados da certificação energética em Lisboa. A ADN cedeu-nos esses dados. O que é que nós verificámos relativamente aos edifícios certificados? Obviamente, ou frações certificadas. Nós estamos a falar do parque construído na cidade de Lisboa. É uma amostra. É o que a ADN tem certificado. Verificamos que certificados energéticos para a habitação, classe C e superior é mais de 50%. Portanto, cumpre a lei, mais de 50% dos edifícios habitacionais certificados ou frações habitacionais na cidade de Lisboa certificadas estão dentro das exigências legais. Não temos grandes problemas. Claro que temos ali uma franja, uma azita, mas é a minoria. Edifícios, e esses coitaditos, consomem, nem chega a 25% da energia. Aqueles que consomem o grosso da energia, que são os não habitacionais, o que é que nos diz a certificação energética da ADN? Diz-nos, que eu agora não tenho o número de cor, mas mais de 60%, quase diria, têm classe inferior a C. Quer dizer, os edifícios que mais energia consomem na cidade de Lisboa são aqueles que têm pior certificação energética. E depois, sempre que temos políticas públicas a pensar no aumento da eficiência energética, só pensamos nos habitacionais. Pronto, acho que era um bom motivo para reflexão da parte da tarde. Bom, seguramente entrará nas... Muito obrigada. Entretanto, não sei se há... Nós já estamos muito em cima, fora da hora, aliás, mas queria saber se há mais alguma questão assim que queiram colocar. Última hora? Não. Pronto, então eu agradeço a todos os participantes e também aos oradores. Uma salva de palmas. Agora só um comentário extra. Quem estiver inscrito para o workshop da tarde, portanto o almoço é lá embaixo, não é? É. Pronto.
teremos que estar às 2h15 na sessão da questão da Sabes que a lei é muito criteriosa em relação aos aficionados, nós temos regras próprias, os grandes consumidores de energia. Sabes disso? Não é assim, são tratados de forma é obrigação. Os pequenos é que são isso.